Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um React. Para quem não me conhece, meu nome é Renato Braga, eu sou o fundador da Escola de Pensadores e hoje eu quero analisar a teologia, tá, deste pastor que eu vou apresentar aqui a vocês. Deixando muito claro, tá, que a minha análise ela está pautada na teologia que é apresentada e não contra a pessoa. Eu não sou contra essas pessoas, tá? Eu não odeio essas pessoas, eu simplesmente discordo da teologia que é apresentada e discordo com respeito, ok? Apesar de discordar veementemente do que essas pessoas fazem, ok? Assim como eu analisei o Benihim, assim como eu analisei outros pastores, outro pastor, na verdade, que fala sobre dinheiro, a minha análise aqui está totalmente voltada à mensagem que ele está trazendo, ok? E já adianto mais uma vez que eu não tenho nada contra esse pastor, ok? A minha análise vai ser teológica, tá? Esse pastor em questão, ele tem uma igreja bem grande aqui na cidade de Campinas. Ah, no entanto, ele fala muito a respeito de dinheiro, tá? Até entendo numa ótica humana, porque a igreja ela é tão grande, ela é uma estrutura tão grande, né, com tantos aportes ali, tantos suportes que ele dá, tá, em N ministérios, que de fato, para manter um ministério desse, exige-se muito dinheiro. Nisso eu concordo. No entanto, a forma de como esse dinheiro é extraído das pessoas que é algo um pouco estranho ou muito estranho para mim, tá? Então a minha ideia aqui é analisar, tá? E trazer fatos que se estão dentro fora de se é bíblico ou é uma manipulação, tá? Vamos então assistir aqui o início. Deixa eu ver se eu consigo me minimizar. Vamos lá. Deixa eu, se eu acho aqui para vocês. Uma grande festa nas extensões aqui e Deus agregando mais e mais pessoas. Lógico que é sempre um desafio, sempre Deus tem algo para nos trabalhar e sempre tem algo para nos levar adiante. Hoje eu quero falar com você de um dos assuntos mais mal compreendidos da palavra de Deus. Por quê? Veja só a reação. A reação. Jesus disse que é melhor dar do que receber. Aí a reação já não foi boa. Mas você está vendo? Jesus disse ou não disse? Jesus disse assim, melhor coisa é dar do que receber. Eu vou pregar hoje sobre generosidade. Qual vai ser o assunto? Pois é. Um ponto importante, pessoal, a respeito deste pastor é de que ele tem um carisma muito, mas muito grande. É uma pessoa que fala muito bem, tá? Que trata muito bem as pessoas. Eu já conversei pessoalmente com ele e ele me tratou muito, mas muito bem, tá? Por isso, mais uma vez ressalto, não tenho nada contra a pessoa, tá? Mas sim contra o evangelho, a forma de como ele apresenta o evangelho para as pessoas, ok? Então note que é uma pessoa extremamente eloquente e muito carismática. Eu tenho, por exemplo, hoje eu vou te entregar deixa eu usar o outro aqui que não é o meu, um papel de pedido. Pedido conectado com um voto da generosidade. Aí é que complica as coisas, pessoal. Quando a gente fala sobre voto, a gente não enxerga nada disso dentro da igreja, tá? Existiam diversos votos descritos nas escrituras, ok? Um dos votos que a gente poderia falar aqui é o voto de Nazireu, ok? Tudo está ligado ali a um certo judaísmo, ok? Mas quando a gente fala dentro da igreja, tá? Votos são importantes. Quando você faz um voto com Deus, você precisa cumprir, tá?
Só que fazer votos e vincular o seu voto a algo em troca, que é algo que ele vai fazer, por exemplo, ele diz aí no decorrer da sua mensagem que se você fizer o voto, né, entregando de todo o seu coração, Deus vai te recompensar. Inclusive, ele vai citar até o texto de Lucas, se eu não me engano, Lucas 16, que fala sobre isso, ah, totalmente tirado assim do contexto, né? Então, muito cuidado com esse negócio de votos, pessoal. No caso desse pastor, ele faz os votos, se eu não me engano, 3 vezes no ano, tá? Que funcionam bem como um aporte, ah, um aporte para sustento da igreja, tá? A igreja é grande e precisa ser sustentada, ok? E esses votos são importantes para o caixa da igreja, ok? Eu entendo que a igreja, né, o fato de estar participante ali, ela tem que realmente contribuir, mas não contribuir no sentido de que, eu vou dar aqui com todo o meu coração, com todo o meu amor, e Deus vai me recompensar por isso, e ficar esperando uma recompensa de Deus, tá? Isso não existe, ok? Fazer isso em troca de dinheiro, tá? É praticamente você servir ao Deus do dinheiro do que necessariamente a Deus. Você vai fazer com uma postura. Quando chega a resposta desse voto, um milagre, você vai vibrar, você vai se. Quem é que vai fazer festa quando chegar o milagre? Esse é um ponto delicado também que ele fala bastante. Ele atribui, por exemplo, quando a pessoa faz um voto, não é simplesmente em troca de dinheiro, mas em troca de um milagre, ou seja, de algo que você quer muito. Isso mexe no interior das pessoas, porque as pessoas são vulneráveis, as pessoas sempre querem algo, seja algo material, seja uma cura, seja, enfim, a conversão de uma pessoa, no sentido mais simples, tá? As pessoas sempre querem algo, e quando elas veem uma oportunidade de dar algo que ela tem, ou que ela pode ter, né, que de alguma forma ela consegue juntar e dar para obter isso, né, esse milagre ou esse desejo, eles vão fazer. Ok? Não precisa de muito para isso acontecer. Só que isso não é bíblico, não tem nenhum respaldo. Certa vez eu perguntei a esse pastor, se eu não me engano por WhatsApp ou por e-mail, por que que ele fazia isso, né? Por que que existe tanto, tanta campanha, né? Por que que você faz tanta campanha? Esperando uma resposta minimamente sóbria sobre isso. Ele me disse simplesmente porque Deus mandou. Quando Deus manda, é dentro dos moldes bíblicos, pessoal. Então não adianta a pessoa falar que é porque Deus mandou, mas não tem nenhum apelo, ah, não tem nada nas escrituras que diga a respeito disso. Então, se isso é uma verdade, eu posso qualquer coisa. Se alguém me questionar, eu digo, não, porque Deus mandou. Assim é a minha fé. É porque Deus mandou. Deus não manda, não pede nada que esteja fora dos moldes bíblicos, dentro da doutrina dos apóstolos. Assim, na doutrina dos apóstolos, não doutrina, mas na história, né, ela conta, fala de generosidade, fala de um momento onde a igreja precisou contribuir. Ok? E é ok contribuir, mas a gente estava fazendo algo específico para as pessoas. Quem estava contribuindo não estava pensando em ter um milagre em troca. Eles simplesmente amavam uns aos outros e contribuíam. E lá naquela época você não está falando de construir um templo enorme e tentar sustentar todas essas coisas. Não é construir algo extremamente grande e depois ficar usando os membros para correr atrás do dinheiro, tá? É um contexto diferente. Eu não posso pegar o contexto de generosidade que aconteceu na igreja primitiva e transferir isso para os dias de hoje só para sustentar todo esse império, ok? Então, eu peço que vocês pensem sobre isso. Mas Jesus está dizendo que melhor ainda é você fazer o voto e cumpri-lo.
Jesus, não me Do recordo que disso. ele não está dizendo que é ruim receber o milagre. Ele não está falando que é errado ou que é negativo. Não, não, não. Ele está dizendo que é maravilhoso. Mas ele diz que melhor é dar do que receber. Ele pegou um contexto, e é melhor dar do que receber, e está trazendo isso para o que ele vai falar. Esse é um problema nas mensagens de hoje, tá? Mensagens que não são expositivas, ou seja, mensagens que não falam explicitamente do contexto do que o autor está trazendo, tá? São perigosas, porque torna-se uma coxa de retalhos, né? Por exemplo, aqui ele vai falar sobre generosidade. Aí um dos pontos que ele traz é o seguinte: o inimigo da generosidade é o egoísmo. Então ele cria pontos, ele cria tópicos dentro da mensagem que estão relacionadas à generosidade e começam a fazer ganchos de versículos para respaldar aquilo que ele está trazendo. Tá? Então ele não está expondo as escrituras segundo o contexto que cada autor trouxe. Ele está puxando versículos bíblicos dos que mais se encaixam com aquilo que ele está falando para respaldar a visão que ele está trazendo para a igreja. Olha o perigo. E aí, quando chegar agora, olha só como a coisa é séria. Eu já fiz de manhã, vou fazer agora. Quando chegar agora para fazer o voto, vai ter gente que não vai fazer. Aí você se pergunta, por que ela não quer fazer? Cara, esse é um negócio que aperta um pouco o coração, tá? Não só o fato dele dar a oportunidade da pessoa participar da campanha, como se isso não bastasse, ele cria um certo terrorismo psicológico, no intuito de fazer com que as pessoas que não desejam participar se sintam mal por não participar, se sintam como não participantes da bênção, não participantes da igreja, enfim, a gente vai ouvir um pouco aí. O que leva uma pessoa a não querer se envolver alguma coisa assim, depois de ouvir tudo que ela vai ouvir. Então veja que é um assunto muito, mas muito mal compreendido. Olha só, você está se convertendo aos pedaços, mas Jesus não quer salvar só um pedaço teu. Quando eu digo se convertendo aos pedaços, é porque você, quem aqui crê que Jesus é o Salvador da sua vida? Todo mundo. Espero que todos. Quem aqui crê que Jesus é o provedor da tua vida? Você vê que ele começa a concatenar as coisas, né? E para falar de generosidade, ele começou a falar: olha, você é salvo? Você acredita em Jesus? Se você acredita em Jesus, consequentemente você acredita que Jesus pode prover todas as coisas. Consequentemente, tá? Vamos ver aqui. Olha a linha de raciocínio. Não respondo agora. Não vou perguntar. Quem aqui é dizimista fiel? Aí ele já toca num outro assunto, tá? Eu não vou falar de dízimo aqui, tá, pessoal? Acho que eu já falei anteriormente. Se vocês quiserem, eu faço um react só de dízimo, tá? Mas ele começa a tocar em assuntos financeiros. Não respondo. Eu pedi para não responder. Quem aqui é dizimista fiel? Pastor, você está entendendo que você está distorcendo a palavra de Deus? Você diz que ele é o provedor, mas você vai ver do que ele está te chamando. Veja, agora virou uma salada de frutas, tá? Falou de salvação, falou de Jesus como provedor, aí foi lá para o Antigo Testamento falar ali a respeito do dízimo, que não tem contexto algum com a igreja nos dias de hoje, que é aplicado nos dias de hoje na igreja como um percentual para apoio, sim, só que, cara, não tem nada a ver, tá? E agora começa a criar todo um balaio, uma questão e jogar na frente das pessoas e dizer: poxa, mas você não confia no Deus da generosidade, né? Você diz que você. Vamos pegar a Bíblia. Vamos abrir em Lucas capítulo 6.
Lucas capítulo 6 é um versículo muito utilizado dentro da teologia da prosperidade para falar a respeito, ou respaldar a respeito do fato de você dar com alegria, tá? E você será recompensado. Isso que eu estou cansado de ouvir, de ver as pessoas tirarem isso de contexto. Vamos ler a palavra de Deus. A noite é benção. É benção ou não é benção? Tá bom. Vocês conseguem ler a Bíblia aí com a luz que está aí? Conseguem? Então tá bom. Então vamos lá. Eu vou ler apenas esse versículo, mas eu vou ler na Bíblia para você ver que eu não estou tirando da minha cabeça, nem no meu iPad. Eu vou ler apenas esse versículo para vocês verem que eu não estou tirando da minha cabeça. Quando a gente tira um versículo isolado, um respaldo, um versículozinho de todo um contexto, cara, você está tirando da sua cabeça, porque você não está explicando o porquê que foi dito aquilo. Tá? Então você pode usar esse versículozinho que você está lendo para qualquer outra coisa. Entende o perigo? Eu estou tirando isso aqui da palavra de Deus. Aliás, não é qualquer um que fala. É o próprio Jesus. Ele fala assim, ó, versículo 38, né? Deem e receberão. Quem é que gostaria de receber? Olha aí, preparamento psicológico. Todos querem receber. Mas o estranho é que você não está necessariamente na igreja para receber. Você concorda que quando você está na igreja, você está ali para adorar, para buscar a Deus? Não tem a ver com dinheiro. Eu não estou na igreja por dinheiro. Se eu estou na igreja por dinheiro, está errado. Se eu estou na igreja porque eu preciso de um milagre, está errado. Tá? O milagre é a consequência do nosso convívio com Deus. Não faz sentido. Ah, eu também. Ó, você não está sendo legal. Vamos ser legal? Quem aqui gostaria de receber uma bênção hoje? Aí é um ponto que preocupa muito, muito mesmo. Tem um caminho para isso. Qual é o caminho? Você acabou de ler. Qual é o caminho? Receber é consequência de dar. Receber é consequência de dar. Olha lá. Deem e receberão, mas não receberão o que deram. Sua dádiva lhe retornará em boa medida, compactada, sacudida sobre você. Sacudida para caber mais, transbordante e derramada sobre você. O padrão da medida que adotarem, aqui eu arrepio, aqui dá medo. O padrão da medida que adotarem. Muito fora de contexto, pessoal. Muito fora de contexto. Não, o relacionamento com Jesus, o relacionamento com Deus, não é um relacionamento baseado em troca. Não é em dar mais que você vai receber mais. Se essa é a tua mentalidade, você está errado. Nós servimos a Deus porque Deus, ele é Deus. Tá? Nós carecemos do relacionamento com Deus. Sem Ele, nós não somos nada. Ok? Então, não existe essa troca por bênção. Se você vai à igreja para ser abençoado, a única bênção que você deve almejar ali é a graça de Deus. Lembra quando Paulo disse: a tua graça me basta? Ok? Se para Paulo a graça de Deus bastava, por que você quer dar dinheiro, tá, para a igreja em troca de bênçãos? Tem coisa muito errada aí, pessoal, muito errada. Será usado para medi-los. Fora de contexto O total. voto da generosidade. Esse voto é um voto que vai mexer, colocar você no princípio de Deus. E para isso eu vou usar com você um episódio que acontece na última semana de vida de Jesus, faltando uma semana para a Páscoa. Jesus vai visitar em Betânia, que era, na época, 6 quilômetros de Jerusalém, hoje é toda uma região só.
Ali morava Marta, Maria e Lázaro, seus amigos. Ele vai visitar. E olha o que acontece. João capítulo 12, versículo 3. O voto da generosidade. Esse é o título da mensagem. Vamos ler junto esse versículo para envolvimento de todos? Vamos lá? Então, Maria pegou um frasco de perfume caro, feito de essência de óleo aromático. Ungiu com ele os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. A casa se encheu com a fragrância de perfume. Quando você dá, você quebra a tirania de reter. Quando você dá, você estabelece uma nova dinâmica para a tua vida. Aliás, toda vez que você dá, você se parece mais com Jesus. Isso aí é preocupante, pessoal. Toda vez que você dá, você se parece mais com Jesus. Isso é uma frase solta, que dentro desse contexto de generosidade, contexto de dinheiro que ele está trazendo aí, que é o voto, é extremamente errado, é totalmente fora dos padrões bíblicos, tá? Porque ele está usando a palavra de Deus para pedir dinheiro e está usando o nome de Jesus. Está dizendo que para você se parecer com Jesus, porque Jesus, ele doava, ele dava, tá? Não tem mais o que falar, pessoal. Não tem. Jesus foi um doador em todo o seu ministério terreno. E ele fala: sejam meus discípulos. Você é um canal de bênção para Deus abençoar a tua família. Você é um canal de bênção para Deus Envolvendo abençoar a empresa família. onde você trabalha. Mas para isso, você tem que participar do princípio da generosidade. Princípio da generosidade. Princípio da generosidade. Olha só essa leitura aqui de 2 Coríntios, como ela é esclarecedora. Como a igreja estava se portando. Você viu que ele bicou o versículo anterior ali, ele leu, tá? Porque aquele versículo fala de um frasco de um perfume extremamente caro, tá? Que foi jogado ali a Cristo, tá? Isso realmente é um ato de generosidade, mas não é algo que justificaria a explicação que ele está trazendo aí. Você vê que ele começa a jogar versículos, pique, 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 que estão correlacionados com o ato de generosidade, mas não necessariamente ligados ao fato de você ter que dar uma quantia, não vou dizer só agressiva, mas uma quantia que vai, de certa forma, mexer ali com o seu financeiro. Aqui eram os discípulos de Jesus. Agora nós já estamos aqui na era da igreja, a igreja em Corinto. Diz assim, 2 Coríntios 8, 1. Agora, irmãos, queremos que saibam o que Deus, em sua graça, tem feito por meio das igrejas da Macedônia. Deus tem feito por meio das igrejas da Macedônia. Elas têm sido provadas com muitas aflições, mas sua grande alegria, você pode repetir? Olha o contraste, e extrema pobreza. Diga, grande alegria. Igual o contraste? Está ensinando muita coisa para muitos de nós aqui. Eles, na sua grande alegria, extrema pobreza, transbordaram em rica generosidade. Paulo diz: posso testemunhar que deram não apenas o que podiam, mas muito além disso, e o fizeram por iniciativa própria. Certo. Então, Paulo chegou lá, pegou o envelope, falou: pessoal, vamos dar aqui, porque Deus vai pagar, vai dar 7 vezes mais para todo mundo. Ok? Então foi isso que Paulo fez. Na ótica, né, que ele está sendo apresentado segundo o contexto que ele está incluído ali, que é o contexto do voto da generosidade, ele está dizendo, ou ele está dando a entender, que Paulo, ele pegou e fez o voto da generosidade com todo mundo ali, e todos deram aquilo que podiam, tá? Não apenas o que podiam, mas muito além disso. Pessoal, se nós voltarmos aqui para o versículo anterior, deixa eu voltar aqui. Ele está dizendo, agora, irmãos, queremos que saibam
o que Deus, em sua graça, tem feito por meio das igrejas da Macedônia. Então tá, eles estavam com dificuldades. Cadê? Aqui. Eles têm sido provados com muitas aflições, ou seja, eles estavam sendo perseguidos, ok? A perseguição que eles estavam tendo nem cabe ao nosso ao momento em que a igreja está vivendo hoje, tá? Aqui a gente às vezes fala de perseguição ou umas alfinetadas, mas comparado ao que a igreja da Macedônia estava sofrendo naquela época, nada a ver, tá? Mas com grande alegria e extrema pobreza transbordaram em rica generosidade. Então, assim, quando a gente fala ali, eles não estavam dando pataquada de dinheiro pro pessoal. Não está falando de dinheiro aqui, a gente está falando de ajuda mútua entre os irmãos. Se dentro da igreja, se há alguém passando necessidade, os irmãos eles ajudam, é um apoio mútuo, tá? Isso faz parte dos conceitos básicos da igreja cristã, você apoiar uns aos outros, tá? E o que ele está fazendo aqui é pervertendo o que aconteceu lá e trazendo para a visão de que naquele momento, né, houve um voto que todos ali deram além do que poderiam dar, tá, e E qual o foram contraste? abençoados. Está ensinando muita coisa para muitos de nós aqui. Eles, na sua grande alegria e extrema pobreza, transbordaram em rica generosidade. Paulo diz: posso testemunhar que deram não apenas o que podiam, mas muito além disso, e o fizeram por iniciativa própria. Esse papo falou um aleluia, glória a Deus, assim, porque eles eram melhor que nós, hein? E olha que nessa igreja de Corinto era uma confusão terrível. Isso aqui me corrigiu, e muitas vezes, você pode ver que volta e meia eu falo, faça dentro da tua possibilidade. Esse texto aqui me corrigiu. Ele falou, não. Eles fizeram não o que podiam, Tá eles forçando fizeram demais. mais, muito além disso, e o fizeram. Eles Quem que se beneficia com o muito além do que podia? A própria igreja local, tá? Mas para onde está indo esse dinheiro? Esse dinheiro está indo para os órfãos, está indo para os pobres, está indo. Não, está indo para o sustento de um império que não é só a igreja, mas é também um outro terreno que foi comprado. Faz parte da ampliação do reino de Deus? Sim e não, porque são coisas que agregam, tá? Mas não é necessariamente a obra de Deus, tá? É a construção de um império, pessoal. Igrejas não precisam ser tão eh, extremamente grandes e caras, tá? Porque senão dá nisso. Sem dinheiro não dá para sustentar. Sem dinheiro não dá para sustentar. Tem um último aqui que eu queria trazer para vocês, tá? Ele traz aqui, por aqui. Essa alegria é uma satisfação de fazer. Olha o que Jesus responde em Lucas 16:13. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Aqui ele entra numa controvérsia extremamente grande, tá? Porque o que ele está fazendo ali? Se uma pessoa chega para você e fala, você vai me dar dinheiro, o dinheiro que você vai me dar vai ser um dinheiro além daquilo que, fazendo o seu melhor, tá? Dando aquilo que você quase que não tem, então deu de forma desafiadora, porque eu vou dar mais, tá? Eu vou superabundar, eu vou aumentar esse valor que você está me dando e vou te devolver, tá? Esse ato é um ato de Deus ou é um ato de Mamon? Porque Mamon é aquele que serve, Mamon é aquele que cuida do dinheiro. Bom, pessoal, acho que é isso. Vou deixar para a próxima aí. Até a próxima.